Oi, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Semana do Bem Viver. Antes da gente começar a falar sobre o tema da nossa primeira aula, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisada a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Nós vamos falar nesta primeira aula da Semana do Bem Viver a respeito desse olhar para a nossa vida estudantil, a nossa vida pessoal e a nossa escolha, a nossa vida profissional, como entrelaçamentos que nós fazemos por escolhas que a gente fez e que nós vamos colocar um pouquinho mais de atenção para observar se esta ação, ela leva a um bem viver, a um bem-estar, ou ela tem uma área que está mais pesada, que eu percebo que está desequilibrada, que eu não me sinto feliz. Então eu pergunto para você, inicialmente, a tua área profissional te deixa satisfeita? Você é uma pessoa que atingiu aquilo que você mais desejava na sua carreira? Em termos de estudante, do teu estudo, porque toda área profissional requer aprimoramento, aperfeiçoamento, aprofundamentos. E isso você aprendeu a fazer desde lá na sua infância, quando você entrou na escola e você começou a exercer um ofício de estudante, aquele que estuda, aquele que tem um trabalho intelectual que será desenvolvido na relação com os conhecimentos. Nesse entrelaçar da vida profissional com a vida estudantil, existe você que é uma pessoa, um corpo que sente, que percebe, que se organiza. Tudo o que acontece ao teu redor, seja no âmbito físico, social, intelectual, afetivo e até espiritual, se estiver num bom equilíbrio, nós vamos dizer: eu me sinto sim satisfeita com a vida que eu vivo hoje. Ou eu olho para um desses aspectos e eu digo: caramba, eu posso melhorar. O que mais eu posso fazer para que esse bem-estar ele nasça dentro de mim, não para lá no futuro um dia eu chegar a conquistar, mas no agora. Como que é o meu dia? E aí eu vou contar uma história para vocês. Até muito pouco tempo atrás, eu era uma professora que eu trabalhava 60 horas no mínimo por semana. Eu me vi numa situação que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado para mim. Como professora universitária, eu tinha um ofício que demandava de mim uma função como professora, docente, como pesquisadora e que se relacionava em extensão com o ambiente social. E para isso, eu fui uma pessoa que fui militante, fui e sou da área da infância, na defesa do direito à educação infantil para todas as crianças que nascem no nosso país ou residem no nosso país, seja urbano, seja rural. Além de professora, militante, estudiosa, porque eu nunca deixei de estudar e eu adoro fazer isso, eu também trabalhava numa universidade onde a graduação eu exercia numa cidade, mas a pós-graduação onde eu trabalhava estava vinculada a um programa de educação, era distante 700 e poucos quilômetros. Então, boa parte da minha vida orientando processos de estudos, de pesquisas, dessa trajetória na pós-graduação, eu exercia numa distância muito longe da minha casa. Isso levava quantas vezes os feriados para ir ou para voltar e, portanto, eu me via numa situação que é como se o Rio de Janeiro, uma cidade grande, ou São Paulo, tivesse que caber numa cidade bem pequenininha, que era a cidade onde eu morava. Ou seja,
a minha agenda era uma loucura. Eu não tinha um tempo para fazer aquilo que as pessoas que conviviam comigo mais mereciam. O meu presente principal era estar presente. E aí eu tinha várias artimanhas para estar presentes, por exemplo. As pessoas que conviviam mais próximas a mim sabiam que eu gostava de cozinhar, eu gosto ainda, mas enfim, eu fazia isso de maneira que eu convidava pessoas para vir para minha casa, eu dava atenção para minha filha, nesses momentos em que a minha vida social se misturava muito com a minha vida familiar, a minha vida pessoal, profissional e estudantil, era tudo junto. E aí eu percebi, caramba, isso faz sentido na minha vida? Sim, eu atingi o auge do plano de carreira na minha universidade. Ok, então por isso eu me sentiria assim totalmente satisfeita e realizada? Não era pelo plano de carreira, mas era pelo exercer de uma função, de uma profissão que mesmo aposentada agora, 2 anos já, eu percebi que é isso que eu adoro fazer. E aí eu vim para o lado da internet para dar continuidade a essas interações. E esses eventos que eu promovo de vez em quando, online, eles têm esse sentido de que um conhecimento que fica na pessoa e que não vai para fora, não serve para uma comunidade, ele não tem sentido. Então eu acredito nesse conhecimento compartilhado. Mas eu também acredito que eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter organizado uma agenda que fosse ecológica com aquilo que eu queria desenvolver equilibradamente. E é esse o pulo do gato que eu quero passar para vocês neste momento, nesta primeira aula, na Semana do Bem Viver. Vamos fazer uma análise em relação a como é que você organiza a sua vida? Você tem tempo de qualidade para os teus filhos? Você tem tempo de qualidade para a tua pessoa, para o teu corpo, para a alimentação, para a hidratação, para o teu sono, para o movimento que você precisa fazer? Tem hobbies? Você gosta de praticar exercícios? Você gosta de dançar, cantar? Qual a música que você gosta de ouvir? Então, nesse aspecto, qual o tempo de qualidade que você tira para você e para as pessoas com as quais você tem responsabilidades no íntimo de uma vida pessoal? Então eu dou uma olhada, uma focada, é como se eu ajustasse essa lente aqui e colocasse um foco na minha vida pessoal e dissesse: como eu posso melhorar? O que eu posso fazer para trazer mais qualidade de vida nesse requisito aqui, nesse âmbito, nesta área que é a minha área de vida pessoal? O dia tem 24 horas para todos nós. Concordam? Eu nunca nasço amanhã, eu sempre acordo hoje. Eu tenho uma trajetória que eu já passei, tem várias coisas que eu já aprendi e tem várias coisas que eu já escolhi. Nem todas eu tinha consciência dessas escolhas. E isso eu quero trazer para a gente agora fazer a reflexão da nossa próxima área. Você recorda que tipo de estudante você foi? Não no nível comportamental. Vamos passar para a prateleira de cima dessa conversa. Como você aprendia e como você continua a aprender? O que você precisa para realmente construir conhecimento que faça sentido para você? Não para a professora que às vezes está aqui na tua cabeça, na vozinha interior da tua imaginação. Não, para a família, naquilo que ela significou, que você era. Eu ouço tanta gente trazer para mim no direct lá do meu Instagram, ou até nos próprios comentários, mensagens, enfim, eu recebo muito algo que é assim: professora, eu aprendi de verdade que eu era burra. Eu aprendi que eu não conseguia aprender. Ou eu era sempre comparada com alguém da minha família, um irmão, uma irmã, uma prima, uma tia, alguém
que era sempre melhor do que eu. E toda vez que eu era comparada com alguém, eu ficava encolhida, porque eu me sentia aquela que não é capaz, aquela que não sabe, aquela que não é inteligente, aquela que não adianta ninguém querer explicar porque ela é cabeça dura. Ou ela bebeu água do parto e por isso ela tem dificuldade de aprender. Ou ela não teve acesso a uma boa escola, com uma escola acolhedora, com uma professora, um professor, que realmente acolhessem o seu jeito de ser, o seu corpo inteiro, as suas marcas da pele, os seus traços culturais, a sua maneira de se relacionar com o mundo. E ela foi construindo um livro interno do saber. Que saberes você aprendeu ao longo da vida, que fazem sentido na tua vida até hoje? Você consegue listar? Você consegue colocar no teu caderno assim: desde que eu nasci, eu aprendi muitas coisas. Com quem eu aprendi? O que eu gosto desse jeito de aprender? E aí, eu vou te convidar a pegar os lápis de cor e pintar aquilo que vai dando nascimento a um sentimento bom, um sentimento positivo de uma leitura que você vai fazer na tua trajetória estudantil. Qual é o jeito, então, que você gosta para dizer assim eu aprendo? Tem pessoas que acreditam que pelo que eu estou falando aqui ela está aprendendo. Não precisa desenhar, não precisa fazer lista, não precisa escrever. Isso é besteira, porque elas aprendem de um jeito oral. Tem pessoas que precisam listar tudo nos mínimos detalhes e ir quicando cada coisa que ela vai fazendo. Esse é um jeito dela se organizar no estudo. Tem pessoas, como eu, que precisava pegar o conteúdo, que precisava estudar o conteúdo, ler muitas vezes, explicar para as bonecas. Eu brincava assim muito de casinha e nessa casinha eu explicava para as minhas bonecas e assim eu aprendi a aprender. Como é que é o teu jeito de aprender a aprender? Que elementos você precisa no ambiente da tua casa ou do espaço que você for escolher, para que ali você se coloque em relação com o saber? Isso não fui eu que inventei. Essa relação com o saber, ela é uma teoria que o professor Bernard Charlot, lá na França, com quem eu tive o prazer de ser orientada no período em que eu fiz um estágio no meu doutorado, ele formulou a teoria da relação com o saber, observando os alunos, os estudantes que eram mais bem-sucedidos na área da matemática, sabia? E lá ele entrou nessa relação. A pessoa que aprendia bem matemática, o que ela sabia? Ela sabia explicar os processos de como ela construiu o conhecimento. É como se aqui no Brasil a gente dissesse assim, ó, aprendeu de frente para trás, de trás para frente, mas não de um jeito decorado, na decoreba. O que acontece? Muitas pessoas, muitas professoras aqui no nosso país, infelizmente, não tiveram acesso a uma educação básica que começa na educação infantil e vai até o ensino médio, de boa qualidade. Muitas pessoas tiveram muitas dificuldades no âmbito da vida pessoal, da vida familiar, que para mobilizar essa ida para a escola, esse todos os dias estar na escola para aprender as coisas, era um caminho muito difícil. E muitas vezes a porta de abertura ali, eu quero saber de vocês, me contam nos comentários se vocês também foram alfabetizados pelo caminho suave, que de suave não tinha nada. E na nossa história estudantil, tudo começa com o primeiro dia, que a gente conhece a escola e que a gente, como se tirasse uma fotografia, fosse fazendo um significado, construindo um significado, fosse tirando um retrato do que aconteceria nesse mundo misterioso.
E ali muitas vezes a gente criou hipóteses de que o conhecimento estava na cabeça da professora e passaria para nossa cabeça num funilzinho, o que seria uma perspectiva de aprendizagem de uma educação bancária, como afirma Paulo Freire. Mas também houve, durante muito tempo histórico aqui no Brasil, muitas modas no jeito de alfabetizar. Muitas teorias vieram e nós somos fruto daquilo que a história da educação foi acumulando ao longo dos tempos e que muito, eu acredito, está dentro da nossa perspectiva de como que a gente pensa que a gente aprende. Só que pensar é uma atividade mental. E eu vou propor para vocês que será esse o nosso exercício de amanhã, 8 horas da manhã, a gente encaminha no e-mail com a atividade do dia amanhã. Você faz o horário que você quiser, mas eu vou liberar às 8 horas da manhã. É essa atividade do sentir. O que eu quero que você sinta? Sinta na tua vida como que se entrelaça na parte pessoal, porque é a tua pessoa que percebe, que se relaciona com esse jeito de aprender. E aí eu quero que você escreva, olhe, pense, desenha, sinta como foi essa tua história e o que você escolhe deixar para lá porque não é verdade e bancar porque é isso que você quer. Perceba ainda quando foi que você fez a tua escolha profissional. E aí, na escolha profissional, você poderá ter uma bela surpresa, que ela está interligada a toda a tua trajetória de vida estudantil, pessoal e que ela traz lá dentro, no fundo do coração, o teu principal desejo do que é que eu quero ser, fazer e deixar como ações que inspiram outras pessoas nesse mundo. É isso que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, deixando sempre o meu convite aqui para que você olhe bastante para dentro agora de você. Não se importe tanto como está o processo de outras pessoas, mas olha para dentro de você. Você fazendo esse exercício com calma, assista mais vezes essa aula que vai ficar disponível para você somente nessas primeiras 24 horas aqui. Eu quero que você comente e traga para mim essas respostas, aquilo que você quer compartilhar aqui nos comentários do grupo. E aí já vou fazer outro pedido especial para a gente finalizar. Deixa o joinha aí para mim, dá um curtir aí para o YouTube também entender que esse canal aqui, que quer interação, que quer conhecimento, pode ser infinitamente compartilhado, infinitamente aproveitado. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, começa as atividades. E se você quiser postar teu ambiente, os teus materiais, os teus registros, um mapa mental, se você já sabe fazer, como é que você vai organizar essa agenda para que amanhã ela caiba no teu dia? E é isso que eu vou considerar ao longo das aulas na construção do conceito de uma agenda ecológica. Compartilha comigo essa foto, esse retrato lá no Instagram e me marca, porque aí eu vou repostar também. Jaqueline Pazuki Oficial, eu deixo aqui para você saber, né, das minhas redes sociais, enfim. Vamos dar início a uma nova relação, uma nova interação entre eu e você. E quero dizer para você que você tem de mim toda a minha dedicação, o meu melhor e que eu aceito sempre a sua sugestão, a sua contribuição, a sua pergunta, o seu questionamento, porque na live de amanhã, que é a nossa aula 2, será ao vivo. Então, quanto mais eu tiver material daquilo que vocês socializaram, compartilharam, mais eu vou poder me aproximar de vocês e a gente fazer desta semana a semana da transformação para o bem viver, a transformação da tua vida pessoal, profissional e estudantil. Encontro com você amanhã. Até lá!